Olá, pessoal. Olha, o julgamento do Jair Bolsonaro sobre aquela suposta trama golpista é, sem dúvida, um dos mais aguardados da nossa história recente. A grande questão é, na prática, qual seria a pena? Para a gente ter uma ideia, vamos mergulhar numa análise super interessante do jornal O Globo. Eles conversaram com 10 dos maiores juristas do país sobre o caso. Então, vamos direto ao que interessa. Pois essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com tudo que a acusação colocou na mesa, do que a gente está falando afinal? É uma pena de alguns anos ou estamos falando de décadas? Então se preparem, a resposta, segundo a grande maioria dos especialistas, é um número que realmente impressiona. A pena, se ele for condenado, deve passar dos 20 anos de prisão. Mas calma aí, como é que se chega num cálculo tão alto assim? Para entender isso, a gente precisa olhar de perto cada uma das acusações. Ok, o ponto de partida é esse aqui, os 5 crimes que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, atribui ao Bolsonaro. É justamente a soma das penas de cada um desses crimes que constrói a base para essa estimativa de mais de 20 anos. Para chegar naquele número, os juristas olham para a combinação dessas 5 acusações, sabe? Tem de tudo um pouco. Vai desde a organização criminosa até os ataques diretos à nossa democracia, como a tentativa de golpe de Estado, que, aliás, tem a pena mais pesada, podendo chegar a 12 anos. E, claro, não dá para esquecer os crimes ligados aos atos de 8 de janeiro, como o dano ao patrimônio. É a soma disso tudo que desenha esse cenário de uma sentença tão longa. Mas então fica a pergunta, por que essa estimativa é tão alta, tão severa? A resposta, olha só que interessante, não está só na matemática de somar os crimes. O X da questão é o jeito que a maioria dos juristas enxerga o papel do Bolsonaro nessa história toda. Vamos entender melhor essa interpretação. E aqui o consenso é algo que chama a atenção, viu? Pensa só, de 10 especialistas que o Globo ouviu, 9 deles, acreditam que, se tiver condenação, a pena vai ser maior que 20 anos. Isso mostra que, mesmo com um detalhe técnico ou outro de discordância, a visão geral é de que o caso é extremamente grave. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato para entender essa pena tão alta. Para quase todos esses juristas, o Bolsonaro não é visto como só mais um participante, não. Ele é visto como a figura central, sabe? O cérebro da operação, o autor intelectual e, claro, quem mais se beneficiaria com o plano todo. E essa posição de liderança, na visão deles, joga o cálculo da pena lá para cima. Essa frase do professor Conrado Gontijo, olha, resume essa lógica com perfeição. A comparação que ele faz é muito direta. Se a pessoa que foi lá e pichou uma estátua no 8 de janeiro pegou uma pena pesada, qual deveria ser a pena de quem é apontado como o cérebro por trás de toda a conspiração? A conclusão dele é simples. A responsabilidade de quem planeja e comanda tem que ser muito, mas muito maior. E essa visão não é só uma ideia geral, não. Ela aparece nas projeções de cada um. A gente vê nomes de peso como Lênio Streck e Helena Regina Lobo da Costa falando em penas que podem chegar a 30 anos. Claro, sempre tem o outro lado. Alguns juristas lembram que existem os atenuantes, né? São fatores que podem diminuir um pouco a pena final, como a idade do Bolsonaro e o fato dele ser réu primário. Mas mesmo com isso na balança, a expectativa geral ainda é de uma punição bem pesada. Mas vocês sabem como é, né? O mundo do direito é cheio de debates. Então, apesar desse consenso quase geral, existem sim algumas discussões técnicas bem importantes sobre como essa sentença deveria ser calculada. E tem até uma voz muito experiente que vai na contramão de todo mundo e defende a absolvição total. Vamos dar uma olhada nesses pontos de divergência. O maior debate técnico é esse aqui, ó. Os crimes de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático, as penas deles devem ser somadas? O que acontece hoje é que o STF tem somado as duas, e isso, claro, aumenta bastante a sentença final. Só que tem juristas, como o Belisário dos Santos Júnior, que argumentam diferente. Eles dizem que um crime meio que já engole o outro, sabe? E que por isso, só a pena do crime mais grave, que é o de golpe, deveria valer. É uma discussão super técnica, mas que pode mudar o número total de anos de um jeito bem significativo. E não para por aí. Além dessa questão principal, tem outras discussões rolando. Por exemplo, as penas por dano ao patrimônio. Elas se aplicam diretamente ao Bolsonaro, mesmo ele não estando lá fisicamente? E como é que se calcula a dose certa, a medida exata da pena para a organização criminosa nesse caso específico? São esses detalhes bem técnicos que os ministros do STF vão ter que quebrar a cabeça para analisar. E aí a gente chega na única voz que pensa totalmente diferente dos outros 9, a do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. O argumento dele é bem direto. Para ele, o que houve foi só planejamento, uma coisa que no direito se chama de cogitação.
E segundo a lógica do direito penal que ele defende, só planejar um crime, só cogitar, sem começar a executar de fato com atos concretos, isso não é punível. Ou seja, ele defende a absolvição completa. Ufa, ok. Depois de passar pela visão da maioria, por esses debates técnicos e até pela opinião que vai contra tudo, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. É hora de resumir os pontos mais importantes que essa análise toda nos mostrou. Então, vamos lá. O que a gente leva disso tudo? Primeiro ponto, existe um consenso muito forte, quase unânime, entre os juristas de que uma condenação significaria uma pena altíssima, lá na casa das décadas. Segundo, essa pena toda é calculada com base na ideia de que Bolsonaro foi o autor intelectual, o líder do movimento. Terceiro ponto, o número final de anos não está batido o martelo, ainda depende de como o tribunal vai resolver essas discussões técnicas. E por último, mas não menos importante, existe sim uma linha de defesa sólida que argumenta pela absolvição total, dizendo que não houve crime de fato. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Porque, no fim das contas, seja qual for o resultado, esse julgamento já é histórico. A questão que fica no ar vai muito além do destino pessoal de um ex-presidente. É sobre o precedente, sobre a marca que isso vai deixar para o futuro. Qual vai ser a mensagem que uma condenação ou uma absolvição vai passar para a estabilidade da nossa democracia? Essa é uma pergunta que só o tempo vai poder responder de verdade.